mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. E abre as câmeras, minhas amigas. E aí, olha dona só, Larissa, veja estamos só. aqui. Toda semana é uma coisa nova Uma aqui. coisa nova. Viu? Acho que tá dando certo, hein? O Não sei povo se tá dando gostando. certo, ou se é porque a gente não tem mais episódio com a Cal. A gente tá numa mistura de entender essa nova fase. Não, mas o povo tá gostando, hein? O povo tá gostando. É, né? O povo tá, dando bastante Bem legal. feedback legal. Eu tô achando bem legal. É que a gente tá trazendo só história top, né? Também tem também. isso. E hoje não vai ficar pra trás, hein? Gente, estamos aqui com uma pessoa muito especial para nós, a Ju. Nós acompanhamos a história da Ju desde que a gente soube do que estava acontecendo. Então, para nós, a gente ficou triste junto, a gente chorou junto, a gente se alegrou junto. E hoje, é como se fosse colocar, sabe assim, na ponta do lápis tudo que aconteceu. É pra gente chorar de tristeza e alegria tudo ao mesmo tempo. Verdade. Não é? De participar disso agora de forma falada e não mais nesse processo. E a gente vai falar sobre isso. Hoje um tema muito importante. Nós estamos gravando em outubro, quem sabe ainda postando em outubro. Eu acho que posta, porque acho que vai daqui a uma semana. Eu acho que talvez vamos bem estar certinho em uma outubro semana, ainda. né? Quarta no último, saiu, né? E depois saiu da Ju. E o outubro é conhecido como Outubro Rosa, que é do câncer de mama. Não é o caso da Ju, mas a gente entende que os processos são muito parecidos. A Ju vai falar sobre isso. Então, vamos dedicar também esse tempo que a gente vai ter aqui para todo tipo, vamos falar assim, de câncer, né? Hoje nós vamos falar tudo sobre um processo de câncer que a Ju viveu e que talvez você esteja passando ou conhece alguém que esteja passando. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso, muito legal de nos aprofundarmos no sentimento e em todos os processos, todos os sentimentos de medo, que você passou, certo? A Ju, acabei não falando, a Ju é de Curitiba, ela não é daqui, veio especialmente. Na verdade, eu sou de Joinville, mas moro em Curitiba. Tu mora em Curitiba. Quanto tempo tu tá em Curitiba? 4 anos agora faz. E, na verdade, a gente nasceu, eu e meu marido, em Joinville, né? Mas fomos parar em Curitiba. Já fomos para São Paulo, outros lugares. E agora estamos em Curitiba. Em Curitiba. Na Onda Dura de Curitiba, né? A Ju é a esposa do Dite, é mãe do Gabriel e da Isabela. Gente, fiquei bem curiosa. Ela é fotógrafa, não é? Trabalhou muitos anos como fotógrafa. E, enfim, vamos começar por onde tem que começar. Eu queria fazer uma pergunta. E você tem toda a liberdade aqui entre as pod lovers, é sentar e trocar ideia. E eu queria começar do começo, assim. Você, onde tudo começou? Começou no dia em que você descobriu ou existiu um processo antes de saúde, de genética, enfim? Começa do começo a contar pra gente. Então tá bom, obrigada primeiro, né, pelo convite. Eu fiquei tão feliz de poder participar, entender o que Deus faz, né, na vida da gente, e creio que foi da vontade dele de expor, né, a minha história, o meu testemunho para todos, que na verdade não é minha história, né, a história dele. Hoje eu consigo compreender que a história foi escrita por ele, né. No começo foi difícil aceitar, mas hoje eu entendo o propósito. Então, assim, o que começou na verdade foi desde o ano passado, assim, sabe? Eu vinha de um ano difícil, porque em 2023, já no início, meu pai adoeceu. Ficamos 1 mês com ele internado aqui em Joinville, nesse processo de vai de Curitiba, volta, enfim, né? Cuidando dele. E aí, em fevereiro, ele faleceu. Então, assim, foi um ano iniciando muito difícil para mim. A gente, em 2022, tinha conhecido a Onda. A gente tinha entregue a vida a Jesus, eu e meu esposo, se batizado na Onda, vindo de um processo muito legal, assim, né, a paixão, né, aquele primeiro amor, né, o amor com a igreja e tal. Só um parênteses, vocês não tinham contato com igreja antes ou... Nós tínhamos contato com a igreja católica e luterana, que era a vinda da nossa família, né? Entendi. Uma criação na infância de família, assim. Mas a gente sentia no coração, Jesus, né? E é engraçado porque todos os anos que a gente esteve aqui vivendo em Joinville,
a gente não tinha contato com a onda. A gente passava na frente e, enfim, Sim. né? Nunca veio Olha conhecer só, veio nada. conhecer a onda em Curitiba. Lá em Curitiba. E eu digo que foi Jesuicidência que, de um dia para o outro, a onda apareceu nos meus stories, não sei como, e eu comecei a acompanhar lá em Curitiba, né? Os posts da onda. E um dia eu falei, não, vamos tentar conhecer essa igreja, até porque a gente estava passando por um momento muito difícil no casamento. E é como se tivesse sido a última tentativa, assim, né? Nesse processo de casamento. E fomos. E aí gostamos, começamos a participar de um GP de casal e não saímos mais. E aí nos batizamos lá na onda e foi um ano muito gostoso. Mas daí em 2023 já começou com esse problema do meu pai. Então é onde daí eu comecei a entender que quando a gente entrega a vida para Jesus, as coisas não são só flores, né? Aí começaram as provações, porque as coisas estavam indo muito bem após a nossa decisão, né, de entregar a vida a Jesus. Mas aí vieram as provações mesmo para ver se a gente estava firme no negócio, né? Então, aquele ano de 2023 foi muito difícil. Lá por novembro, mais ou menos, eu comecei a sentir meu corpo diferente. Um cansaço extremo. Mas, como toda mulher, a gente acha, não, deve ser emocional, deve ser porque eu tenho muita coisa para fazer. E eu fui levando. Mas era um cansaço muito significativo, porque, por exemplo, eu ia no mercado, fazia compra, chegava em casa, eu tinha que ficar deitada, de tão cansada que eu ficava. Então, aquilo estava muito estranho para mim. E aí começaram... Uma coisa que te parava mesmo, Isso, um cansaço que te parava, exato. não é só, ai, tô cansada, não, segue. É uma exaustão mesmo. E me acendeu um alerta, né? Opa, mas espera aí, nunca fui assim, né? Então, aquilo foi fazendo com que eu prestasse mais atenção no meu corpo. Outro sinal que me acendeu um alerta foi que durante as noites eu tinha um suor muito grande. Um suor, assim, de acordar encharcada, assim, roupa de cama, pijama, tudo. Que não era assim antes. Que idade que nunca tu tem, tive. Ju? Desculpa perguntar. Eu tenho 42 hoje. Porque as pessoas poderiam associar, de repente, uma questão hormonal, né? Eu fiquei pensando, Exato. né? Às Foi vezes, o que eu pensei. Foi o que tu pensou, Foi o que eu né? Eu pensei. imaginei que quase todo mundo pensa isso. Gente, só um pouquinho. Desculpa. Um parênteses aqui numa situação. Larissa, o que é isso? Eu vou almoçar, gente. Tá tudo A vida não tá fácil. Eu dou tudo. Ela não tem nem consideração com as visitas. Não. Ju, desculpa. Ela não vai nem oferecer. Não, é porque eu dou tudo pelas Pod Lovers. Eu não almocei pra estar aqui com vocês. É muita dedicação, né? Ai, não deu pra almoçar, gente. Mas aí eu vou... A câmera tá fechadinha ali, né, Sori? Em nome de Jesus, aí tá tudo certo. E aí a Lê perguntou, né? Eu tenho 42 anos hoje e foi exatamente isso que eu pensei, Lê. Algumas coisas assim, tipo, fazia todo sentido. Devo estar entrando numa menopausa aí, um pouquinho precoce, né? E aí vieram outros sintomas. Comecei a emagrecer muito rápido. E eu sempre tive aquela coisa, mulher, né? Preciso emagrecer. A gente sempre lutando contra a balança. E naquele mês eu comecei a emagrecer, do nada, assim, sabe? Cabelo caindo. E aí eu pensei... Caindo antes do que... Antes. É mesmo que nesse cai? período... Porque eu acho que tá, ataca não tem a nada- imunidade. Eu acho que foi... ferro, tudo, né? Na verdade, assim, o que os médicos falam é que o tipo, né? O tipo do câncer já tem esses sintomas bem definidos, assim, sabe? Diferente, talvez, de um câncer de mama, né? Que são Entendi. outros, né? Que você define o câncer de mama por nódulo, né? Só Uma coisa mais... visível. Até palpável. Palpável, assim. visível. O meu não é... O meu não, né? A doença não é mais meu, graças a Deus. Mãe, já foi. E aí, o que aconteceu? Procurei um ginecologista. Cheguei lá no ginecologista e falei, doutor, minha vida está um caos, estou cansada, estou estressada, estou suando de noite, estou emagrecendo, está caindo cabelo, pelo amor de Deus. Veja aí o que eu tenho, devo estar entrando na menopausa, me dê hormônio, me dê vitamina, o que for para eu melhorar. Porque até em casa está difícil, porque eu estava tão irritada, né, com tanta coisa surgindo de nova no meu corpo. Daí ele falou, ok, vamos fazer uma bateria de exames. Fizemos muitos exames, muitos. Até um exame que eu não sabia que existia, que você consegue identificar se a menopausa está chegando. É bem legal esse exame. Então, nesse exame já descartamos. Não estava nem perto de entrar na menopausa. E aí, no exame de sangue, apareceu uma falta de ferro. E já estava uma anemia, considerada uma anemia. E o médico falou, bom, esse cansaço deve ser da anemia.
vou te dar uma prescrição aqui para tomar ferro, né, de comprimido. Você vai tomar por 1 mês e vai voltar aqui. Foi o que eu fiz. Tomei ferro, beleza, voltei lá depois de 1 mês com um novo exame de sangue, nada melhorou, nada, nada aumentou do ferro, nada, e aí o médico começou a achar estranho, porque se você toma 1 mês comprimido já era para ter aumentado um pouco, né? E aí eu acredito que nesse momento ele já imaginou alguma coisa mais grave e falou, olha, daqui em diante eu não posso mais te ajudar, não sei o que eu posso fazer por você, mas eu vou te encaminhar para um especialista, um hematologista, que seria um especialista em cuidados com o sangue, né? Anemia, câncer de sangue, enfim. Mas na hora, gente, de verdade, a gente não... Quando a gente não está vivendo alguma coisa do tipo... Tu nem imagina, né? A gente não se preocupa nem em buscar informação. E sua família já teve, tipo, alguém? Contato, alguma coisa? Não. Ah, então era realmente... Porque assim, uma coisa é tu tá, minha mãe já teve... Às vezes perguntam, não sei né? quem Tem já alguém teve. com histórico na família. Exatamente. Pergunta, os médicos perguntam. Exatamente. Mas não tinha... E assim, não me caiu a ficha na hora. Eu me senti até bem desinformada, sabe? Tipo, hematologista. Tipo, para que esse médico? Que médico é esse? Na hora não me caiu. Eu achei realmente que eu estava com uma anemia, que eu tinha que apenas tomar ferro e pronto, sabe? Ok, vamos em frente, vamos fazer mais exames, está tudo certo. Em nenhum momento me caiu a ficha de que pudesse ser algo mais grave. E, ok, eu fui seguindo e comecei a tentar agendar com o médico que ele tinha indicado. E foi muito engraçado, né? Porque quando eu liguei para esse consultório, eles falaram assim, olha... Aqui, o doutor X atende só com diagnóstico comprovado. A doutora Y pode ver se consegue tratar o teu caso se for só uma anemia. Oi? Diagnóstico comprovado? Como assim? O que seria diagnóstico? O que seria esse diagnóstico comprovado? Muito ingênuo, assim, sabe? Aí ela parou assim e respondeu, seria um diagnóstico de câncer no sangue? Daí as minhas pernas tremeram na hora. Eu falei, não. Poxa, pela recepcionista, complicado, né? Aí eu fiquei mal na hora. O médico poderia ter explicado melhor, né? Talvez, né? Eu não sei se ele já imaginou, se ele realmente achava que era só uma anemia ou se realmente ele não queria saber o que era, não sei. Sei que na hora eu pensei, não, eu acho que meu caso mesmo é só anemia, querida. Acho que você está enganada, eu não tenho diagnóstico e vamos para outro caminho, a outra médica, né? Então, faz o seguinte, manda aqui os teus exames que eu vou avaliar se você vai com a X ou com a Y. Deu ok, tudo bem. Isso foi, eu acho que foi assim, uma quinta, daí virou a semana, não me responderam. Quando virou a semana, para começar uma semana nova, eu comecei a ter dores abdominais. Dores abdominais durante as noites. E estava me incomodando e eu comecei, vou tomar um Dorflex, vai passar, ok. Pensei tudo a gente resolve com Dorflex, tudo, né? E a mulher já resolve sozinha, né? Ibuprofeno. Exato. eu era louca do Dorflex. Aí lá tomava um Dorflex. Passaram-se, eu acho que uns 3 dias com essa dor e a dor foi aumentando. Lá pelo quarto dia, se eu não me engano, eu falei para o meu esposo, olha, hoje à noite, se iniciar a noite, eu começar a minha dor, mesmo que seja fraca, eu vou para o hospital já cedo, porque se eu esperar a madrugada, eu vou ter medo de ir de Uber sozinha e ele tem que ficar com as crianças, né? Então, eu já vou cedo de Uber para o hospital, me dá lá um remédio na veia para dor, volto para casa, está tudo resolvido. Fiz isso. Dia 20 de fevereiro de 2024, essa data, né? Nunca vou esquecer. Peguei o Uber, fui para o pronto atendimento, um hospital perto da nossa casa. 24 esse ano? Esse ano, em fevereiro desse ano. Poxa, parecia que foi ano passado que a gente soube. Não, foi esse ano. Parece que foi, assim, muito tempo, mas se parar para pensar, foi agora, há pouco tempo. Foi, meu Deus. E cheguei lá no hospital e aí começaram a fazer, né, tomografia, uma bateria de exames. Contei, né, da questão da anemia. Sei que eu fiquei tomando muito remédio na veia, porque a dor aumentava, né, e esperei muito tempo os resultados ali no pronto atendimento. E quando o médico de plantão veio com os exames, ele já veio com uma cara estranha. Já veio com uma cara assim, opa, né? Eu já vi que tinha alguma coisa errada. E naquela hora eu pensei, nossa, essa dor deve ser endometriose.
lembrei de ti até, né? Que você também teve, né? Sim. Deve ser isso, deve ser endometriose, a gente vai resolver, vai fazer uma cirurgia, enfim. Jamais passou na cabeça algum tipo de câncer, assim, sabe? Aí ele falou, olha, moça, a gente viu nos exames que tem algumas alterações e eu vou precisar te internar. Daí eu falei, oi? Internar? Não, eu tenho as crianças em casa, amanhã eles vão para a escola, eu preciso ir para casa. Não, a gente vai ter que internar porque os médicos que vão entrar no plantão amanhã de manhã, eles vão precisar investigar mais a fundo o que está acontecendo. Daí eu falei, mas me adiante alguma coisa, eu não estou entendendo. A única coisa que eu posso te adiantar é que está apresentando um inchaço nos seus linfonodos, na região aqui. Eu não posso falar mais nada porque eles vão precisar investigar a fundo. Aí eu respirei fundo, aí naquela hora a ficha foi caindo, que a coisa era grave. Liguei para o DIT, né? Falei, olha, amor, vou precisar ficar internada. Ele também já não entendeu nada, porque na posição de homem eu imagino que ele achou, não, é uma dorzinha à toa, também ela já vai voltar, né? Então também levou um susto. E aí fiquei 6 dias internada, fazendo muitos exames. Fizemos uma biópsia e naquele período que eu estava no hospital, veio uma médica, já que é a médica que cuidou de mim o tratamento inteiro, né? Que é uma hematologista. Coincidentemente, era a hematologista que o meu ginecologista tinha indicado. Eu fui parar no mesmo hospital e a mesma médica que era para ter sido atendida, né? Parece que Jesus preparou até o lugar, assim, sabe? Um hospital que é referência nesse tipo de tratamento de hematologia. Então, eu parei no lugar certo, assim. Eu fui muito bem atendida nesse sentido, sabe? E quando ela veio para me dar chamou de pré-diagnóstico, porque tinha que esperar a biópsia para dar o diagnóstico final. No pré-diagnóstico, ela já foi muito objetiva e clara de que era um linfoma maligno, chamado linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer raro. Tem 2 tipos, né? O não Hodgkin. Isso, existe o Hodgkin e o não Hodgkin. Isso. E o meu é o Hodgkin, né? Que é um câncer raro que afeta o sistema linfático. Então, e na hora, a gente ficou assim, a gente só não escutou nada, só a parte maligno, né? Na hora a gente não consegue entender o que está acontecendo. Enfim, foi assim, naquela hora foi avassalador, assim, sabe? Sem informação nenhuma, né? Porque a gente nunca vai atrás para saber que tipo de câncer existe na face da Terra, a não ser que a gente viva na família um processo, né? E como eu não tinha passado nunca por essa situação, eu não estava entendendo o que era. É o mesmo que o Reinaldo Giannichini teve? O mesmo, exatamente. O mesmo. O ator, sabe? Ele teve há 10 anos atrás, né? E o mais incrível é que, geralmente, as pessoas que passam por esse tipo de câncer, ele consegue identificar, porque ele salta aqui, né? Eu ia dizer como se fosse uma íngua, né? Isso, ou no pescoço, ou na axila, ou na virilha. E o meu não saltou nada. Nem durante o processo, a médica acompanhou, não saltou nada. Eu só descobri por causa da dor, né? Porque aqui começou a ter uma inflamação nos linfonodos, mas não saiu ínguas, né? E foi bem diferente do que eles já haviam visto até do caso, né? E na hora, assim, quando a gente recebe um diagnóstico, acho que talvez por ser mãe, eu não tive medo de morrer na hora, mas eu tive medo de deixar os meus filhos, né? Então, assim, foi algo que pegou muito, assim, naquele momento, né? De receber o diagnóstico. E a partir daí a gente começou a esperar a confirmação da biópsia. Eles me liberaram, né, para esperar em casa, medicada por causa da dor, né? Fiquei em casa alguns dias, acho que foram cerca de 10 dias esperando o resultado da biópsia, porque com o resultado da biópsia a médica poderia planejar o meu tipo de tratamento, né? Então foram 10 dias angustiantes, assim, sabe? Que eu não sabia o que ia acontecer da minha vida. Mas tu não ficou internada ou ficou? Fiquei 6 dias só, né, naquele período ali que eu parei no pronto-socorro, para fazer os exames e a biópsia. Mas o médico que estava no hospital falou, olha, não tem por que tu ficar aqui no hospital, eu vou te medicar para dor em casa e tu espera a biópsia em casa. E foi até um alívio, assim, né? Casa, assim, né? Não, sim, é bom por estar no conforto de casa, mas aí
Tipo assim, Ficar você sem fica resposta. com o Google, né? Porque você não tem gente para conversar, que sabe, que pode te informar. Tipo assim, é muito... É muito. E até um conselho que eu dou, né? Não fiquem olhando no Google. Porque tudo que eu procurei no Google sinalizava que seria um fim horrível para mim, entendeu? Não tinham coisas boas falando sobre o assunto. Então, eu acho que foi algo errado que eu fiz, que talvez o meu erro ajude outras mulheres, assim, sabe? Perguntem para o médico. Esperem o que o médico vai falar, mesmo que bata uma ansiedade, porque no Google aparecem muitas coisas onde não piores, vão né? acrescentar naquele momento, só vai te deixar mais para baixo, com mais medo, né, do que pode acontecer. E tudo que eu li assim a respeito foram muitas coisas ruins. O único caso positivo foi do Reinaldo Giannichini. Giannichini. Eu tenho uma amiga que teve. Ah, é? Teve. E bem novinha. Ela tinha, acho que na época, sei lá, uns 18 anos, Nossa. 19, bem novinha, teve. Só não lembro se era porque eu não e eu tenho o Hodgkin, mas eu não lembro qual era. E ela descobriu por conta das ínguas. Das ínguas. Ela começou a ter íngua no pescoço. Começou fraqueza também, ela dançava na época, fraqueza e tal. E daí foi no médico e descobriu, bem nova ela. Mas fez tratamento, hoje está bem. Quando eu estava no hospital, naqueles dias, eles fizeram várias vezes muitas perguntas sobre o que eu sentia. E eles me falaram que os sintomas que eu tive são clássicos do linfoma de Hodgkin, né? Esse suor noturno, a perda de peso sem motivo. Então, eles tiveram quase certeza na hora ali, sabe? Quando eu estava explicando. Só que, claro, tem que ter certeza Exatamente, no exame, né? Não só... Foi o que a médica falou. Eu estou aqui dando esse pré-diagnóstico e a gente vai confirmar com a biópsia, né? Então, assim, foram dias, assim... Quando você recebe um diagnóstico de câncer, é avassalador, assim, sabe? Eu não consigo nem definir, assim, o tamanho da dor quando a gente recebe a notícia. E eu vi naquele momento também no meu marido, assim, sabe? Parece que o mundo dele caiu na hora de receber esse tipo de notícia, porque a gente jamais esperava algo tão grave, né? Claro. E, ao mesmo tempo, foram dias, assim, de... reflexão, sabe? Um silêncio comigo mesma, de reflexão sobre o que estava acontecendo na nossa vida, sabe? Enfim, até me emociono de falar, porque hoje eu consigo ter uma dimensão do porquê aconteceu tudo isso, né? Mas naqueles dias iniciais a gente não tem essa dimensão. Então, assim, em nenhum momento eu tive uma reação de revolta com Deus, sabe? Porque geralmente é o que acontece, né? As pessoas têm essa tendência. Se revoltam com Deus, se afastam de Deus. E não foi um sentimento de revolta. Na verdade, assim, no primeiro momento, lá no hospital, eu tive um sentimento de culpa. Por quê? De achar, assim, que eu estava sofrendo um castigo, sabe? Por não ter sido, talvez, uma boa mãe, uma boa esposa. Como se merecesse isso por algum motivo. Exatamente, pelos meus pecados, sabe? Por exemplo, eu lembro assim que na hora me veio muito forte, assim, que eu tinha falado nos últimos dias, né? Meu Deus, eu tô tão cansada, eu quero férias de vocês, sabe? Dentro de casa. E eu fiquei de férias, mas eu fiquei no hospital e não era essa férias que eu estava me referindo, sabe? Então, aquilo na hora me veio um sentimento de... eu estou sendo castigada, sabe? E quando as coisas foram se acalmando, quando eu estava em casa, eu comecei a entender em oração, em silêncio, tentando escutar a voz de Deus, que eu consegui escutar que, minha filha, eu não sou castigador. Eu sou um pai amoroso, cuidadoso, e você está vivendo isso porque eu quero te ensinar. E eu quero que você preste atenção no que eu quero te ensinar. E a partir daquele dia que eu consegui entender isso, todo o processo ficou mais leve, sabe? Eu consegui ser forte nele e, ao mesmo tempo, aproveitar o que eu estava vivendo de uma maneira onde eu pudesse tirar aprendizado somente, não só tristeza, sabe? Então, assim, foi essa virada de chave, né? Foi muito importante para eu suportar tudo, assim, sabe? Porque não é um processo fácil, né? Eu não posso aqui romantizar, né? Também. Sim. Então, decidi expor na rede social, né? Depois que essa chave virou, porque eu achei que isso poderia ajudar outras mulheres, né? A não passar por esse momento de uma maneira tão triste.
E foi bom, né, eu passar isso, porque hoje eu vejo as pessoas me falando, né, que legal que eu vi no teu Instagram, nossa, isso me motivou, isso me inspirou, né, de uma certa forma. E a tua alegria que tu passa, parece que isso dá força para a gente continuar. Então, assim, eu vejo o quanto Deus me usou, né, nesse processo, e está me usando e vai me usar muito ainda, né, de alguma maneira. Então, assim, esse foi o início, né, de tudo, assim. Deixa eu só compartilhar uma coisa que eu acho que é bem legal a gente pontuar nisso, dessa questão da culpa, né? Eu lembrei de um texto que está em João, capítulo 9, que diz assim, ó. E os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, esse homem ou os pais, para que ele nascesse cego? Estava falando de uma deficiência, né? Mas isso cabe a qualquer tipo de doença ou fatalidade que aconteça, né? E aí Jesus respondeu, ele não é assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que manifestasse nele a obra de Deus. Na hora que tu falou, eu lembrei, porque às vezes as pessoas têm esse sentimento, né? De, poxa, por que Deus permitiu? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Existe algum pecado? E aqui nesse texto a gente vê isso, né? Que Deus permite algumas situações para que se manifeste a glória dele mesmo, né? Na nossa vida. E eu acho que é bem interessante pensar nisso, porque a forma como eu encaro, né, as adversidades que eu passo vem de uma promessa da palavra de Deus que é neste mundo, que é um fato, né? A gente vai ter aflição. Por aflições. Jesus não está dizendo assim, não, os crentes não, mas a maioria sim, talvez alguns não. Ele está falando, não, este mundo caído, perverso, você vai se acidentar, vai perder, vai existir doenças, vai perder o emprego injustamente. Esse mundo, estamos passivos de aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando, ei, isso aqui faz parte, nunca foi o meu desejo. Não faço isso com as pessoas porque esse é o meu desejo, mas faz parte desse mundo caído. Mas em meio às adversidades, em meio às tempestades, ele está com a gente, né? Eu gosto de lembrar, por exemplo, quando Lázaro, que era um amigo de Jesus, morre, né? E Jesus vai para lá, enfim, toda aquela confusão, as pessoas esperavam que ele curasse Lázaro e ele chega lá na frente e faz o quê? Chora. É muito interessante, porque isso é muito significativo. Ele podia ter pulado isso, né? Por que ele vai chorar? Ele já reconhecia que ele tinha poder para que ele fosse ressurreto. E ele foi ressuscitou. Mesmo assim, ele sentiu Ele podia chegar igual um vingador, né? Vem aqui para resolver. Abre isso aqui. Não, Jesus chora. Por quê? Porque mesmo que haja poder de Jesus ressuscitar, curar e afins, durante o processo ele passa com você, ele chora, ele está com você, ele está junto, né? Passando por aquilo junto com você. Então, e depois ele cura se necessário, ou porque tem a ver com algo muito maior do que a gente com esse tempo daqui, né? Exato. Então, é muito interessante pensar assim, não é sobre culpas, né? Mas é sobre... Exato, e eu senti assim, muito engraçado, assim, eu até me imagino na cena, assim, nesse início, como eu tinha perdido meu pai, e o meu pai era assim, xodó, assim, sabe a filha xodó? Eu sinto, assim, esse amor de pai pela filha, assim, menina, né? O que aconteceu foi que eu me imaginei Jesus, assim, sendo meu paizinho, me dando um colo, assim, de um bebê, assim, de uma filha pequena no colo dele. Eu me senti amada e cuidada naquele momento por ele, sabe? Tipo, tá vendo? Tu fez coisas erradas, ok, minha filha, mas eu quero te ensinar hoje. Vem aqui no meu colo que eu vou te ensinar com amor, sabe? E é assim que a gente passa as tribulações, né? Não deixa de passar, mas a gente passa no cuidado de Deus. No cuidado dele. E eu sou muito grata por eu ter conseguido abrir meus olhos e meus ouvidos e entender isso no início do processo, sabe? Porque é tão difícil, eu vejo assim, eu tenho contato com outras mulheres, eu vejo, tem mulheres que não entendem, não conseguem passar pelo processo da mesma maneira, sabe? O quanto é pesado, o quanto é desafiador, o quanto é duro, sabe? O quanto de sofrimento existe, sabe? Claro, eu não posso mentir, falar que eu não sofri, que eu não chorei. Faz parte da humanidade, né? Durante todos os meses ali de quimioterapia, é uma montanha-russa de emoções, eu não vou negar. Mas todas as noites que eu chorava, as noites que eu passava acordada por reações da quimioterapia, sabe? Insônia, dor, corpo, tudo. No dia seguinte, as misericórdias se renovavam e eu sentia fortemente aquilo. E eu falava, ok,
passei mal à noite, sofri, chorei, mas essa manhã vai ser diferente. Amém. E aí eu tentava me reerguer crendo nisso, sabe? Que as misericórdias dele se renovavam e o amor dele também me cobria, assim, sabe? De segurança, sabe? Então, eu acordava assim, até lembro que minha mãe, muito grata pela vida dela, né? E pelos planos de Deus, ela estava livre, disponível, não cuidando mais do meu pai, né? Que também foi no tempo certo de Deus. Ela estava livre para poder cuidar de mim naquele momento. Ela acordava de manhã, preparava o café, e eu acordava feliz e sentava na mesa para tomar o café e falava: Deus, obrigada, porque eu estou aqui tomando café com a minha mãe. Coisas Olha que simples maravilhoso. valorizam, né? Exatamente. Então, assim, você começa a enxergar a vida de uma outra maneira, sabe? E eu confesso que eu fui muitas vezes, assim, não sei se a palavra é ingrata, ou vivendo a vida de uma maneira reclamona, sei lá, né? Uma mulher, talvez, que não estava enxergando as belezas simples da vida, sabe? Eu reconheço isso. E como eu aprendi nesse sofrimento, sabe? Coisa simples, uma vez eu postei no meu Instagram, quando eu me recuperei, né? Porque eu tive que fazer 2 pequenas cirurgias, uma da biópsia e uma para inserir um catéter, né? Só que aí eu não podia dirigir. Então eu fiquei muito tempo sem dirigir, sem poder sair de casa. No dia em que eu pude dirigir, eu fui ao mercado. Uma coisa tão boba, né? Sim. Fui ao mercado e eu voltei e eu falei: mãe, tira uma foto que eu quero que você registre esse momento, eu segurando o carrinho aqui, porque eu estava com saudade de dirigir e poder ir no mercado escolher as coisas sozinha. Então, assim, quantas vezes eu reclamei: meu Deus, tem que ir no mercado de novo. Meu Deus, tem que levar filho para cima e para baixo, não aguento mais dirigir, sabe? E a gente não percebe o quanto isso faz falta quando a gente está impedida de fazer isso, sabe? O quanto isso é tão simples, mas... Olhar no olho. Olhar, né? Eu tenho saúde para dirigir, eu tenho saúde para ir no mercado. E a quimioterapia, ela é muito agressiva, sabe? Então, as medicações que eu tomei foram muitas medicações e fortes medicações, né? Claro que cada caso é uma medicação diferente. Mas ela derrubava mesmo, assim, sabe? Então, dias... Como que é o processo? É uma vez ao mês? Qual é a periodicidade, assim? Então, isso que eu acabei não falando, né? Porque quando a médica planejou meu tratamento, cada caso é diferente. Então, por exemplo, o meu, ela planejou 12 sessões de quimioterapia a cada 15 dias. Então, eu tinha um intervalo de 1 semana para o meu corpo se recuperar, né? Daí, no total de 6 meses de tratamento. Depois, quando a gente terminou o tratamento, inclusive fazem 2 meses que terminei minha quimioterapia, né? E faz 1 mês exatamente que a gente pegou meu resultado final, né? Que alegria. Entrei na remissão, né? A gente chama de remissão porque existe um acompanhamento, né? E o câncer na medicina, ele é considerado curado após 5 anos, né? Então, a gente chama de remissão. E nesse último exame, eu entrei numa remissão total, assim, não aparece mais nada. Glória a Deus. E aí, após terminar a quimioterapia, seria avaliado o meu exame para ver qual a próxima etapa. E nesse dia onde ela viu o meu exame, se definiu que não precisava mais fazer nada, sabe? Porque, ok, já está tudo ok. Esses 6 meses. Esses 6 meses. A gente esperava talvez uma radioterapia, uma imunoterapia, enfim, qualquer outro tipo de tratamento que fosse se prolongar por mais tempo, né? Então, assim, nossa, eu fui abençoada, foram só 6 meses, né? Quando eu estava no meio da tempestade, eu achava, nossa, vai demorar. E agora eu olho e falo, só 6 meses. Ô, Ju, e agora, como que é o acompanhamento depois, assim? E aí quem passa por esse processo entra em remissão. Esse primeiro ano é um ano que eles chamam um ano mais importante. O acompanhamento na minha médica é mensal, com exames de sangue. E a tomografia que a gente faz, no meu caso, ela é feita de 3 em 3 meses. Para ficar esse acompanhamento muito severo, para ficar de olho se acaso algum indício da doença voltar, a gente já fazer algum outro tratamento imediato, né? Mas no caso, se acontecer, não seria mais a quimioterapia, seria algum outro tipo de tratamento. Entendi. E aí depois, 2º ano, 3º ano, vai diminuindo essa frequência até chegar no 5º ano, que daí é 1 vez por ano de acompanhamento. E aí no 5º ano, se tiver tudo bem, a gente considera a cura total, né? Entendi. Do câncer. Entendi.
Ô, Ju, e esse processo, por exemplo, mais delicado, assim, esteticamente, né? Como foi para ti? Porque quando tu soube da doença, né, do câncer e do tratamento, a gente já automaticamente, além dos medos da vida mesmo, né, do que poderia avançar e tudo, tem esse momento, assim, né? Eu até tenho uma amiga, a Manu, que, nossa, a gente não lembrou a Manu foi de câncer de mama e tal, mas a Manu, ano passado ela veio. Ano passado eu entrevistei não pode ela. não, a gente fez alguma outra coisa. E eu lembro que ela contando que... Ela conta não, ela tem no Instagram dela. O dia que ela raspou a cabeça, ela chamou algumas pessoas e colocou um pagode, tipo um negócio assim, sabe? Que ela falou, essa é a música que eu gosto, então vou fazer esse momento diferente. E aí tem o vídeo dela assim, né? Porque, de fato, é uma coisa que parece que é como se você falasse, assumir isso aqui, até inclusive visualmente, né? Não, porque eu acho que você tem essa opção de você não raspar, por exemplo. Se você deixa cair por causa do tratamento e vai indo, ou não. Como funciona isso? O que acontece, né? Algo que eu também não sabia, que eu aprendi vivendo, né? Na segunda quimioterapia, as medicações são tão fortes que elas começam a fazer com que caia todos os pelos do corpo, não só da cabeça, né? E aí o que acontece? Só que é um processo tão rápido, de verdade. Eu acho que dura em 2 dias, os cabelos caem muito. Caramba. Assim, é de tufos. É rápido. É muito rápido. E a enfermeira, ela tinha me falado, porque eu perguntei, né? Vocês acham que eu devo, bem inocente, né? Vocês acham que eu devo raspar? A mesma pergunta que a Lari fez, de falta de conhecimento naquele momento. Eu falei, vocês acham que eu devo raspar? Eu devo deixar assim e tal? Ela olhou para mim e falou, olha, você vai sentir a necessidade de raspar, porque na segunda químio vai cair muito cabelo. Umas partes sim, umas partes. Eu falei, acho que não, né? Acho que foi para casa, ok. Quando chegou, deu 15 dias certinho, o cabelo começou a cair muito. Muito, muito. Mas não é assim essa queda de cabelo que a gente reclama no dia a dia. É tufo. Que eu, inclusive, reclamava do meu, né? Que caía muito. Assim, caía muito no travesseiro, começava a encher, e pela casa, e começou a me dar um desespero. E aí começa a ficar falhas na cabeça, uns buracos. No segundo dia, eu falei, gente, eu preciso raspar esse cabelo porque eu não estou aguentando mais. Não era mais uma questão estética, era uma questão desesperadora, de tanto que cai. E no terceiro dia eu falei, gente, vamos raspar. E aí eu estava muito segura disso. Claro que no primeiro dia, quando começou, eu fiquei mal, chorei e tal, né? Falei, nossa, não tem jeito, vai cair. No terceiro dia, eu já estava, gente, pelo amor de Deus, vamos raspar esse negócio, já estava feliz. Vamos marcar para raspar, porque aquilo estava dando uma angústia, sabe? E aí eu pensei, o que eu faço nesse momento? Eu sofro sozinha, e aí eu comecei a orar. E aí foi muito legal, porque eu me baseei muito na passagem de Tiago 1, versículo 2, que fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E aquilo para mim estava sendo mais uma provação, sabe? Perder meu cabelo. Eu já sabia que ia acontecer, né? Mas eu orei muito para que Deus me desse um discernimento e a sabedoria de lidar com aquela fase para que os meus não sofressem com aquilo, sabe? Então, quando eu li essa passagem, eu vi que ele fala, né? Quando você passar por qualquer tipo de provação, fique feliz, porque é quando a sua fé é provada. Então, eu falei, gente, mas eu estou passando por isso, eu preciso ficar alegre, eu não posso ficar triste, né? Deus pede para eu ser alegre nas provações. E eu conversei com meus filhos, chamei eles e falei, olha, mamãe vai perder o cabelo, mas a mamãe vai perder o cabelo porque o remédio é muito forte, mas o remédio é forte porque ele está curando a mamãe dessa doença. Que idade eles têm? O Gabriel tem 12 e a Isabela tem 6. E ele está curando a minha doença e o cabelinho da mãe vai cair, mas é porque ele está curando. Quando terminar, o cabelo da mãe vai voltar mais bonito. E eu quero que vocês fiquem felizes porque a mamãe está recebendo remédio para ser curada. Aí, de início, a Isabela, não quero que a mamãe corte o cabelo, não quero. Daí, eu expliquei várias vezes para ela, assim, sabe? Tentando amenizar, né? Não entende, né? É uma coisa muito difícil para assimilar. Exatamente. Uma criança.
E aí eu falei, olha, eu acho que eu vou tentar raspar o cabelo. Vou chamar aqui um casal de amigo nosso, que hoje são nossos apacentadores, discipuladores, né? Para participar com a gente. Acho que eu vou filmar. E aí falei, vocês querem participar, crianças? Daí a Isabela, acho que não. Aí o Gabriel, não sei. Ficaram assim perdidos, né? Quando a gente montei lá um esquema lá em casa, vamos filmar, vamos fazer, peguei a maquininha já, coloquei uma música, o meu apacentador já começou a orar para que aquilo fosse leve e tal. E eles começaram a se empolgar, sabe? Começaram a se empolgar. Daí, falei, gente, pega aqui 2 tesouras, já vão cortando um pouquinho, já pegaram as tesouras, já gostaram de fazer o negócio. Eles ajudaram. Ajudaram a cortar. Daqui a pouco pegamos a maquininha, um foi cortando, meu marido, a minha apacentadora e tal. Daqui a pouco, quando a gente viu, estava todo mundo raspando minha cabeça. Todo mundo participou. Eu consegui, naquele momento, ficar feliz. Então, aquilo foi importante, a minha alegria passar para eles, sabe? Eles não me viram triste. Sim. Então, isso foi muito importante, sabe? Acabou que a minha força fortaleceu eles também, sabe? E foi muito bonito, né? Eu postei no Instagram um vídeo, foi emocionante, assim, esse vídeo. E muitas mulheres que assistiram esse vídeo se sentiram fortes para fazer isso também. E é muito legal falar sobre isso, Lari, porque essa questão do cabelo, ela mexe muito com a gente, né? E como isso mudou a Juliana, sabe? Eu comecei a me olhar diferente no espelho. E toda vez que eu me olhava no espelho, careca, eu entendia o que Deus estava fazendo, sabe? Tipo, Ele está me curando, como uma sabe? marca mesmo, né? Exatamente. Estou no processo. Estou no processo. E claro que teve momentos que eu me achei feia, me achei. Mas a maior parte do tempo eu me senti bonita. Bonita de verdade, mas era uma beleza que eu enxergava que vinha de dentro, sabe? Uma força, não era uma beleza exterior, sabe? Dentro de um padrão, né? Exatamente, dentro de um padrão, né? Onde a sociedade impõe. E eu comecei a curtir aquilo, sabe? Eu comecei a ver o lado bom da coisa. Tentava ver o meio copo cheio, sabe? Então, eu já falava para minhas amigas, gente, vocês estão por fora. Cabelo raspado é vida. Você não gasta tempo escovando, você não gasta com shampoo, você só maqueia e vai embora. Então, assim, tentava fazer daquilo uma vida leve, uma vida divertida mesmo, sabe? Não tinha por que eu ficar sofrendo com aquilo, porque eu não tinha para onde fugir. Eu tinha que fazer um tratamento. Então, eu tinha que conviver com aquilo. Então, eu tive que escolher, ou eu vivo com esse tratamento infeliz, ou eu vivo de uma maneira leve. Né? Então, foi muito importante Como você isso. vai passar pelo processo é muito importante também. Não é só Exatamente. o processo em si. Porque você pode passar pelo processo murmurando, amaldiçoando, estressa a casa inteira, faz um inferno na vida de todo mundo, não quer viver. E os dias estão passando, as crianças estão crescendo, né? As coisas estão acontecendo, Deus está fazendo. Ou você assume isso não naturalmente, mas sobrenaturalmente, no sentido de é o que eu tenho para viver hoje, é isso, como eu vou adorar a Deus em meio ao processo, né? E são essas coisas tão, parece pequenas, como você vai cortar o cabelo é importante, como você pode adorar a Deus em meio a tudo isso. Eu digo porque, por exemplo, a gente vê muitas mães, oram a vida inteira para engravidar. Não consegue engravidar, uma dificuldade e tal. Quando o neném nasce, meu Deus, é uma tristeza, porque eu não durmo, porque é um saco. Desculpa. Quando é que eu vou voltar a dormir? Quando é que eu vou voltar a sair? Quando é que eu... E parece reclamando em todas as fases, assim, né? Reclama que não engravida. Aí nasceu, reclama que não dorme. É sempre uma vida de murmuração, né? A mulher goteira, né? Tá sempre enchendo o saco de alguém, todo mundo tá ruim, tudo tá ruim. Então... eu acho que o processo, ele sempre vai ser dolorido. Não existe processo, porque às vezes a gente tem essa ideia, o processo para o outro é fácil, para o outro é bom. Olha só, todo mundo tem dinheiro, todo mundo dá conta, todo mundo tem possibilidade, tem rede de apoio, todo mundo tem tudo, né? Mas olha eu, né? Olha eu não tenho nada, para mim é muito mais difícil. Não, o processo é difícil para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, como você vai passar por esse processo... testa o nosso coração, prova o nosso coração, né? Porque o nosso coração ele não pode estar, o nosso coração adorador, ele não pode estar
conectado ou ligado aos benefícios que eu colho em adorar. Mas meu coração adorador, ele precisa ser um coração adorador independente das circunstâncias, né? Porque não está... como é que não é consignada a palavra? Não está condicionado. Não está condicionado ao que eu recebo, então agora eu adoro. Se eu não recebo, eu não adoro. Né? A vida com Deus não é assim. Então, eu penso muito isso, assim, os processos, eles provam o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está meu coração, meus olhos? E sabe, Lari, eu me vi muitas vezes sendo essa mulher que você comentou. Muitas vezes na minha vida. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu pensei, gente, eu acho que eu tenho a oportunidade de tentar ser mais parecida com Jesus de fato. Sim. Eu estava sendo, não estava sendo. Então, uma oportunidade que eu tive, assim. Então, eu agarrei isso de uma maneira onde, claro, meu processo ainda não se encerrou. Eu sei que eu tenho ainda muito a ser trabalhada, aprender muito, amadurecer muito ainda. Mas eu penso que quanta coisa já foi feita, né? Sim. Diante da tempestade. E essa questão da estética feminina, né? Que pega muito para as mulheres. Muitas vezes eu chorei, assim, pro meu marido, sabe? Porque a gente acha, sabe, o que o outro vai pensar, né? Falei, nossa, amor, eu tô me sentindo tão feia. E chorei, né? E desabafei, enfim. Está sendo muito difícil eu me olhar no espelho. Eu não me reconhecia mais como mulher, né? E aí essa importância da rede de apoio, assim, durante o tratamento, sabe? Ele me olhava para mim e falava, você vai ser restaurada. E a tua aparência não importa agora. Sabe? Então, eu sentia, assim, que Jesus estava me dando uma beleza que era tão maior do que a minha beleza exterior, que muitos momentos, assim, tipo, não importava mais, né, a beleza. E eu olhava para o passado e eu vi quantas vezes eu tentei ficar linda externamente e eu sei que eu não era bonita por dentro. E agora eu estava tendo a oportunidade de fazer o contrário. Coração alegre formoseia o rosto, a Bíblia diz, Provérbios. Exatamente. Que tem muito mais a ver com o teu coração do que, às vezes, a parte externa. A parte externa. E até entrando nessa questão, que eu acho que talvez seja bom falar sobre isso, né, Lari? Sobre a questão das pessoas que estão junto com você no tratamento. Isso também fez uma grande diferença na minha vida, tá? Primeiro, estar vivendo igreja. Né? Eu optei... Uma comunidade de fé, né? Exatamente. Eu optei por viver igreja durante o tratamento, intensamente. Claro que eu tive em alguns momentos, a quimioterapia, ela baixa muito a imunidade, né? Claro, não. Até você esteve lá uma vez, eu estava ainda de máscara e tal. Então, eu tive, assim, no começo que me afastar, mas eu resolvi viver igreja, me manter firme com os nossos irmãos. E eu sou muito grata, porque alguns anos atrás, quando nós não morávamos ainda aqui, lá em Curitiba, a gente não tinha amigos. A gente morava numa cidade em São Paulo, longe da nossa família, e de verdade, a gente não tinha amigos. A gente morava só, o único casal que tinha, que era nosso apoio, era o irmão do Dite com a esposa, que coincidentemente também foram para a mesma cidade por causa de trabalho. Mas a gente não tinha. E Deus nos trouxe para cá, nos colocou numa igreja onde hoje eu não consigo contar nos dedos quantos amigos a gente tem, de tantas pessoas que oraram por mim, tantas pessoas que me abraçaram, quantas mensagens eu recebi durante o processo. Nunca vivi isso, nunca. E eu senti tão forte o quanto é importante o corpo de Cristo na igreja, sabe? Passamos noites orando dentro da minha casa, com muitos amigos, fazendo vigília, sabe? Enfim, incontáveis vezes que oraram por mim na igreja, nos cultos, aqui em Joinville. Eu sei que meu nome estava nos GPs, né? Aqui em Joinville. Então, assim... É uma família, né? É uma família, né? E o quanto isso foi importante para o meu tratamento, eu tenho certeza que foi parte essencial na minha cura. Outra coisa importante, né, onde as meninas conversam muito comigo sobre isso, as meninas que estão em tratamento, né, elas falam, olha, está sendo muito difícil, porque minha mãe não entende, meu marido não entende, e eu estou sofrendo. O que acontece? Quando você recebe um diagnóstico de câncer, ele é tão avassalador que ele destrói todos que estão à tua volta. Emocionalmente, as pessoas que convivem com você, elas parecem que também estão em tratamento. Então, é muito sério o quanto emocionalmente tem que ser cuidada essa família, sabe? Seja pela igreja, terapia, enfim, de todas as maneiras.
o meu marido, durante o processo, também teve muita dificuldade. Também entrou numa crise emocional. Também mesmo? precisou ser ajudado. Nunca tinha ouvido falar assim das pessoas de muito perto. Assim. Porque tu imagina, Lari, um homem, né, um provedor de uma família, de repente ele se vê numa situação Claro, onde sim. ele não tem o que fazer. Ele nunca passou por isso. É algo novo para todo mundo, né? Não tem então, controle, né? Não tem controle. Não, e é um desgaste, uma doença assim que se alonga, não é uma doença assim, né? Vai alongando, ela vai gerando um desgaste porque tu fica sob estresse durante muito tempo. Então aquilo vai, tu imagina todo dia tu tá preocupado, amanhã tu tá preocupado, depois da manhã, aí é um mês preocupado, é 2 meses, aí tu imagina 6 meses, tu não sabe o que vai ser, né? Exato. Aquela incerteza durante muito tempo gera um desgaste terrível, né? A minha mãe, né, ela teve que se adaptar muito, assim, na questão da rotina, né, da nossa casa. Muitas pessoas não sabem, mas quem está num tratamento de quimioterapia, você tem que cuidar muito da sua alimentação, da higiene dos alimentos, porque o mais temido durante um tratamento de quimioterapia é que você pegue uma infecção. Entendi. Então, no meu caso específico, como esse câncer atinge o sistema linfático, uma infecção, nesse caso, seria muito grave, porque as células não conseguem combater a infecção, sabe? Então, assim, o quão importante foram esses cuidados durante esses 6 meses. Cansativo, estressante. Cuidar de muita coisa. No início, eu fiquei chata, irritada, porque eu sabia os cuidados, mas as pessoas que estavam me ajudando têm toda a cultura passada de como faz a comida, tem que mudar tudo. Enfim, a gente teve que mudar tudo. Eu tive que ter uma nutricionista comigo para saber o que eu podia comer, o que eu não podia. Eu não podia comer na rua, não podia comer num restaurante, eu não podia comer, enfim, nada saindo de dentro de um padrão ali de tratamento. Então, isso é difícil para quem está junto. A gente acha que se resume numa quimioterapia o problema. Não, é muito mais... o dia a dia é muito cansativo. E aí, o que acontece? Tinha momentos que as pessoas queriam me ajudar e eu estava com dor, estava debilitada, estava deitada, não conseguia comer, tinha que comer, mas não conseguia comer. Tinha que fazer comida, mas não conseguia levantar da cama. E aí, eles queriam me ajudar. Aí, quando botava na mesa, eu falava, gente, eu não posso comer isso. Aí, tu imagina a pessoa que está querendo te ajudar. Você se torna chata, mas eu não posso me arriscar. Eu estou sendo chata, mas eu não posso colocar minha saúde em risco. Muitas vezes o meu marido olhava assim, ai meu Deus, é verdade, tu não pode comer. E eu via o quanto era cansativo para ele, sabe? Querendo ajudar e ao mesmo tempo... Querer voltar a uma vida normal. A gente quer voltar para uma vida normal. Vamos, né? Normal. Acordar, trabalhar. Sair do culto e ir no restaurante, né? Sair com os amigos do churrasco. Então, assim, foi muito difícil. E eu vi que ele passou por um momento de um turbilhão, assim, sabe? Onde a gente precisou do apoio da igreja, do pastor, né? De aconselhamento. E, naquele momento, o pastor, lembro que ele falou assim, eu sei que você está precisando de cuidados nesse momento, só que o teu marido também. Então, naquele momento, eu me vi assim, eu preciso ter um coração generoso, quebrantado, para também cuidar do meu marido. Porque o que acontece no tratamento de câncer é que a vida não para. Você está num mundo onde o mundo não para, os problemas não param, a casa não para, a família não para, tudo acontece. Nesse processo eu brinco que eu passei por vários mini testemunhos, porque em 6 meses aconteceram muitas coisas, né? O meu filho pegou influenza, ficou internado, ficou mais de 10 dias de cama e eu não pude estar com ele no hospital. Em casa, eu não podia chegar perto dele, eu tinha que ficar de máscara, porque eu não podia ser infectada. Gente, foram muitas provações, assim, sabe? Muitos momentos difíceis. E hoje eu vejo que, realmente, como Deus sustentou a gente, sabe? E tem uma coisa muito legal nesse processo, que aconteceu, assim, foi acontecendo, e hoje está sendo uma experiência muito legal. E como Deus está, talvez, usando a minha vida, talvez não, né? Está usando a minha vida. Até a Drica, né, a nossa pastora, falou assim, Ju, você precisa se relacionar com outras mulheres. Porque no início, eu ia para a quimioterapia e eu ficava assim, estou passando por um momento difícil, deixa eu sofrendo aqui com esse remédio e vou para casa e vou me internar na minha cama. E quando a Drica me falou isso, eu comecei, gente, é verdade, eu preciso me relacionar. Por que eu estou me escondendo aqui na quimioterapia?
eu chegava lá, tinham muitas mulheres, eram várias cadeiras, assim, sabe? E eu comecei a olhar para aquilo diferente. E aí eu comecei a fazer amizade com aquelas mulheres. Comecei a me abrir, me permitir conhecer outras histórias. Aí a gente montou um grupo de WhatsApp, né? E hoje a gente tem 26 mulheres em tratamento de câncer. Que legal. É um simples grupo de WhatsApp? É um simples grupo, mas o que acontece nesse grupo, vocês não têm ideia. O quanto é falado de Deus, o quanto a gente consegue falar do amor Se de apoiar, Cristo, né? se Legal. apoiar, sabe? Aproveitar as oportunidades. Aproveitar. E tudo isso aconteceu, eu comecei a enxergar essa necessidade de apoiar outras mulheres nesse processo, porque lá no início, quando eu estava recebendo meu diagnóstico, teve uma pessoa bem importante, aqui de Joinville, inclusive, a Vanessa, ela estava passando também pelo mesmo período, talvez uma semana antes de mim ela começou, um momento de tempestade, ela podia simplesmente ficar no canto dela. O que ela fez? Ficou sabendo de mim, porque os nossos pais se conheciam, mandou um WhatsApp para mim. Assim, eu entendo a tua dor, eu quero ficar do teu lado, eu quero te apoiar, no que tu precisar, pode contar comigo. Aquele momento, eu falei assim, meu Deus do céu, vou mandar uns áudios aqui, que eu estou cheia de dúvida, já vou perguntar várias coisas, porque ela entende o que eu estou passando. Sim. A alimentação, essa coisa da família, de compartilhar esses dilemas. E uma amizade foi crescendo. E eu falei, gente, o que ela fez por mim foi simples, mas foi muito importante. Você ser escutada por alguém que está passando pelo mesmo processo que você. E foi isso que eu tentei fazer. Então, eu reuni essas mulheres. Hoje, a gente tem mulheres de Joinville nesse grupo, tem mulheres de Curitiba, mulheres que estão no meio do processo, mulheres que estão começando o processo. Ô, Ju, e como é que faz para entrar nesse grupo? A gente já passa o link aí, já pode entrar já. Dava para botar na descrição do pod, depois vamos pedir para os meninos colocarem. Porque eu acho que é bem importante, né? É muito legal. Inclusive, essa semana tem uma história bem bacana. Uma moça bem jovem, o nome dela é Ana, mora aqui em Joinville. Ela entrou no grupo e ela teve o diagnóstico agora. E ela estava passando justamente por essa fase do cabelo. Daí Cada um deve estar numa fase. Exatamente. Né? E eu postei naquele dia uma foto minha. Gente, olha meu cabelo crescendo, toda feliz. E ela postou uma mensagem muito triste. Gente, e o meu está caindo. Mas na hora eu pensei, eu vou lembrar da Vanessa. Eu peguei, mandei um áudio para Ana e falei, Ana, vem cá, vamos conversar, amiga. Tu não tá sozinha, Deus é contigo, tu é uma filha amada, tu é uma filha maravilhosa, tu vai ficar linda. E eu quero mandar um beijo para Ana, porque a Ana mandou mensagem ontem pra gente com uma foto linda, de cabelo raspadinho, batom vermelho, maravilhosa. E eu creio que isso foi muito bênção de Deus, de a gente poder falar com ela, sabe? Tá junto. Às vezes não precisa nem falar, né? Se você tiver um lugar onde você pode, às vezes, só ler e pegar para ti e as pessoas contarem histórias, né? Porque não tem muitas respostas, né? A gente não tem, tipo assim, você é isso, você é tanto tempo, a gente não sabe nada. Exato. Né? Mas o fato de ter pessoas juntos já... Exatamente. É o poder do testemunho, né? Que eu acho que o que às vezes nos atrai tanto na Bíblia, além da revelação de Deus, né? É porque conta a história de pessoas que passam por coisas que nós, às vezes, passamos, né? E existe esse poder no testemunho de identificação. Por que as pessoas gostam tanto do pod, né? Porque existe um poder de identificação. Poxa, eu sou igual a fulana. Às vezes eles mandam, né, pra gente. Eu sou igual a fulana, eu sou igual a ciclana. Porque se identificam. Exato. Então, quando a gente se identifica, a gente se abre, né, para algo que a pessoa tem para nos ministrar também. E aí é que a gente pode usar essa oportunidade de identificação para pregar mesmo a palavra do Senhor, né? Então, é usando da situação para poder, né, partilhar o evangelho. Exatamente. E hoje, assim, eu posso dizer que Deus me colocou nesse processo e outra maravilha que Ele está fazendo é me aproximar de mulheres, sabe? Eu tenho hoje muitas amigas oncológicas, né? E são amigas muito importantes para a minha vida. Algumas já entregaram a vida para Jesus, outras ainda não. E a gente ora para que elas passem por esse processo conhecendo Jesus, sabe? E eu vejo assim esse poder dele, sabe, nessa transformação de colocar uma na vida da outra,
porque eu sei que a minha história pode, de verdade, ajudar outras pessoas. Se não for num tratamento oncológico, de alguma maneira, talvez alguma mulher que se identificou comigo, de uma Ju antiga reclamona, né? Pode ver o quanto é importante olhar de verdade o que é importante na vida, né? E hoje eu agradeço muito a Deus, porque assim, claro que eu não sou uma mulher ainda perfeita, né? A gente dificilmente vai ser perfeito, mas eu consigo, assim, sabe? Olhar para o meu dia a dia e ser grata no alimento que eu estou cozinhando para minha família, no cuidado com os meus filhos para a escola, sabe? De dar valor a esses momentos antes que eu talvez não dava, né? Então, hoje eu vejo que o quanto isso me fez crescer como mulher, como ser humano, sabe? Como cristã, né? E eu acho que daqui para frente vai ser um grande marco, assim, sabe? Uma virada de chave mesmo, sabe? Amém. Amém. E você falou sobre o processo ali que você entra, remissão. Remissão, né? Então, hoje, você já não tem mais nenhum diagnóstico. Não, e é cura. É a cura. A gente faz uma tomografia e na primeira tomografia, o câncer estava no estadio 4. O que significa? O estadio 4, nesse tipo de câncer, ele significa em quantas regiões ele está avançando. E no meu estava mais de 4. Né? Então, estava acima do diafragma e para baixo do diafragma. Ou seja, o estadio 4 seria um estadio mais grave, né, da situação. Então, isso, quando a gente pegou a primeira tomografia, foi assustador. Aparecem várias luzes lá, né? E hoje, na última tomografia, que foi dia 16 de setembro, onde a gente abriu lá com a médica, não aparece nenhuma luz, né? Nada aparece de manchas cancerígenas, né? Então, a gente crê que foi muito milagre, assim, na minha vida, sabe? E o quanto, durante esse processo, claro, eu tive medo, né? Mas o poder da oração também, sabe, Lari? A gente se dedicou muito em oração, muito em oração. Então, o poder da oração, assim, na nossa vida tem sido o nosso ar que a gente respira, assim, sabe? Nada seria, né, desse jeito se a gente não tivesse isso. Amém. Uau! Que coisa linda, Jô. Fiquei muito feliz de você topar e compartilhar aqui com a gente. De fato, a gente acompanhou, né? Eu te chamei, um pouco a Drica foi me atualizando. A gente acompanhou, né, de perto e eu lembro que teve uma vez que eu conversei com a Drica e eu saí com um sentimento de, meu Deus, e como é que vai ser? Porque acho que foi talvez o período mais punk, assim, né? Que ela contou da gravidade. Eu disse, meu Deus, Drica, e agora? Né? Porque humanamente a gente fica, gente, isso aqui não tem muitas... Não tem jeito, né? Você não tem muito para onde ir se não for um milagre de Deus, né? E ver você aqui contando, né, no pod, poxa, para mim, em especial, é uma alegria muito grande, assim, porque eu estive da primeira notícia, do pior fase, e hoje essa alegria de contar, né? E de fato, para nós é uma celebração, é uma alegria. Como igreja, eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Procurar uma comunidade de fé para que você não passe por isso sozinho, né? A igreja, ela é isso. Ela é uma comunidade de filhos que estão um com os outros. De fato, nós temos uma aliança um com o outro, né? Então, a gente não encontra esse tipo de coisa em nenhum outro lugar, né? A gente encontra na nossa casa e assim, não sei, acho que vocês têm a mesma experiência que eu, assim. São coisas que, assim... Até eu acho que mais com a igreja, muitas vezes, do que com a minha própria família, né? Tem coisas que a gente passa, assim, que por causa do elo que Jesus fez, né? Por causa do sangue dele em nós. A gente pode chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E, de fato, você é muito preciosa para nós como igreja, para nós como amigos. Então, para nós é uma alegria muito grande celebrar essa conquista, essa página que se virou, né? E agora, na verdade, é colher os frutos. Os frutos do testemunho, os frutos do que você, por exemplo, esse grupo que você tem aí com todas essas mulheres que
assim, que material nas suas mãos importante você tem para a pregação do evangelho, para esperança. Então, foi uma fase na sua vida, parece que Deus falando assim, você não queria ser usada por Deus, por mim? Agora você, tudo que passou, pega, junta e transforma em bênção na vida de outras pessoas. Isso é o testemunho. É pegar todos os processos que o Senhor fez e dizer, olha, tá aqui, isso aqui aconteceu comigo. Porque, às vezes, a gente fica... como é que eu vou evangelizar? Eu não sei muito sobre teologia, eu não sei muitos versículos de cor, não entendo muitas coisas, mas contra aquilo que Deus fez na sua vida, não tem quem diga ao contrário, né? Então, acho que isso serve para todos que estão ouvindo, e esse sempre foi a minha vida. O Senhor faz parte de muitos processos, de todos os processos da minha vida, e se transformam em bênção na vida das outras pessoas. Então, esse não foi só uma página que virou e vou seguir a vida, né? É uma página que virou para que Deus possa te usar ainda mais. Amém. Então, o pod, na verdade, é como se fosse uma pulverização, né? Um pulverizar da cura, de fôlego de vida na vida de tantas pessoas que estão assistindo. Então... E também que a gente coloque aqui uma coisa muito importante, porque toda vez que o ser humano passa por uma tempestade, existe um aprendizado, mas que a gente não caia no esquecimento do que a gente aprendeu. Perfeito. Porque é isso que eu tenho orado hoje, que o Senhor me use para falar do amor dele para outras mulheres, outras pessoas, mas que também ele não deixe que minha memória e meu coração esqueça do que eu passei. Porque quando as coisas estão bem, a gente não lembra, né? Do que a gente aprendeu. A gente esquece. E a gente esquece. Então, que eu não me esqueça nunca, né? Do processo que eu passei, da transformação, sabe? Amém. Amém. Fechou. Muito obrigada, Ju, pela disposição. Despencar lá de Curitiba aqui. Tenho certeza que vai ser bem. Aliás, se você conhece alguém que está passando por isso, peço que vocês encaminhem esse episódio. Vai ser bênção na vida dessas pessoas. Tá bom, gente? Gostaram da Ju? Bota aí nos comentários. É um amor, né? Vamos pedir pro pessoal deixar o link do grupo. Vou deixar o link do grupo. Vocês vão encontrar a Ju lá. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Lari. Ju. Obrigada, Lê. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso. Tchau.